Olá, quero abrir este comentário com uma frase de Benjamin Franklin. Ele disse que aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade nem segurança. O fato é que a cada dia que passa fica mais claro que todo esse rebuliço em torno do vírus chinês não passa de uma presepada política odiosa, perversa, sórdida. Os canalhas da deletéria politicalha do Fazendão, mancomunados com os desprezíveis membros do STF, OAB, alguns governadores estaduais como Dória, Witzel et Caterva, só têm um objetivo: destruir o Brasil a qualquer preço para destruir o governo democraticamente eleito de Jair Bolsonaro, que, para desespero deles, goza de um esmagador apoio popular. Em outras palavras, bastaria termos um presidente corrupto para que nada disso estivesse acontecendo. Até agora, segundo a CNI, 40% da população perdeu 100% da sua renda. É preciso lembrar que cada 1% a mais de desemprego gera diretamente um incremento de 6 mil mortes anuais. Há apenas 2 meses, os Estados Unidos tinham a menor taxa de desemprego em 50 anos. Agora, tem a maior taxa de desemprego em 80 anos. Você já pensou como o Brasil ficará se já temos 12 milhões de desempregados? Alguém já disse que não adianta explicar, as pessoas só escutam o que querem. Mas eu vou tentar assim mesmo, contando com a sua paciência. Antes de entrar nos números para demonstrar o que estou dizendo, quero deixar claro que não sou contra investigar os filhos do Bolsonaro. Pelo contrário, eu sou contra furar a fila. Primeiro é preciso investigar os filhos do cachaceiro vigarista, estuprador de cabras, depois o seu poste ensacador de vento e a filha dela, sem falar nos rufiões que compõem 3/4 do Congresso, Câmara e Senado e os abjetos elementos do Supremo Tribunal Federal. Sim, o Supremo também, porque, como disse um senador, abre aspas, o crime no Brasil é tão organizado que seu departamento jurídico é o STF, fecha aspas. Portanto, vamos obedecer à fila. Bom, depois desses parênteses, preciso que você preste atenção em alguns números para entender como o Brasil está indo rumo ao abismo com essa picaretagem de isolamento horizontal e lockdown, coisa que até o sem noção da OMS não defende mais, e diz que a Suécia, que não fechou nada, é o modelo a ser seguido. Para começo de conversa, um elemento estatístico que iguala os países que enfrentam a peste chinesa: o número de mortes por milhão de habitantes. No Brasil, esse número é em torno de 8, depois que as mortes começaram a ser verificadas detalhadamente. Porque uma coisa é a pessoa morrer de infarto com o vírus chinês e outra coisa é a pessoa morrer por causa do vírus chinês. Na Espanha, quase 390 por milhão. Na Itália, quase 350. Na França, mais de 240. Na Bélgica, são mais de 350 mortes por milhão de habitantes. No Reino Unido, quase 180. Na Alemanha, mais de 40. E o Brasil, com 7 ou 8 mortes por milhão de habitantes. Qual o pulo do gato para tantas restrições, tantas imposições, tantos adiamentos? Dinheiro público sem licitação, sendo gasto de qualquer jeito, com a roubalheira e as restrições sobre os cidadãos comendo soltas. Por isso é que se diz que, enquanto houver dinheiro público sem licitação, o pico da pandemia será adiado para o mês seguinte. Este gráfico ilustra bem o que eu estou dizendo. Vale lembrar que nos Estados Unidos a surpresa foi enorme quando descobriram que 66% dos pacientes hospitalizados com o vírus chinês são os que ficaram isolados dentro de casa. Agora veja este outro gráfico. Ele pergunta, é vírus ou é política? Veja por você mesmo. Os estados em vermelho não apoiam Bolsonaro e têm o maior número de mortos. Os estados em verde apoiam Bolsonaro e têm o menor número de mortos. Os estados em amarelo são neutros. Não é, no mínimo, curioso? Agora veja este outro, que mostra as mortes totais no Brasil e em São Paulo. Se você puder, dê uma pausa no vídeo para ver os números em detalhe. Você vai notar que o número de mortes diminuiu de 2019 para 2020, apesar do vírus chinês. É por essas e outras que se diz que São Paulo e outros estados precisam com urgência de intervenção e auditoria federal. O número de mortos precisa ser verificado, além do superfaturamento nas compras sem licitação, do destino das verbas federais de auxílio, sem falar nas ações quase criminosas dos governadores e prefeitos. Veja o caso dos respiradores.
O quadro mostra o valor de cada aparelho, que custa normalmente entre 15 e 50 mil reais. Em São Paulo, a situação está fugindo do controle, daí a campanha aberta contra o desgovernador e o pseudo-prefeito. Este outro quadro mostra bem o que eu quero dizer, um estado anti-Bolsonaro e outro pró-Bolsonaro. No Ceará, com pouco mais de 9 milhões de habitantes e restrições ao comércio, são mais de 700 mortos. Em Minas Gerais, com 21 milhões de habitantes e comércio flexibilizado, são 94 mortos. Antes de encerrar esse comentário, quero mostrar a você mais alguns números do Brasil que definem a empulhação dessa história de isolamento e lockdown. Vamos lá. O vírus chinês mata 8 pessoas por milhão de habitantes. A meningite mata 13 por milhão. A tuberculose mata 24 por milhão. Os afogamentos matam 30 por milhão. Os suicídios matam 61 por milhão. As doenças cardíacas matam 150 pessoas por milhão de habitantes. Os acidentes matam 204 pessoas por milhão de habitantes. Ou seja, você tem muito mais chances de morrer indo à farmácia comprar um remédio do que morrer de Covid-19. Se as máscaras, o álcool gel, as mãos lavadas com água e sabão, o distanciamento social funcionam, por que fechar o comércio e estrangular a economia? A verdade, pessoal, é a seguinte: o coronavírus nasceu na China, cresceu na Itália, fez pós na Espanha, doutorado nos Estados Unidos e virou político no Brasil. Você sabe por que vários países já superaram a peste chinesa? Porque neles todos se uniram para derrubar o vírus, não o presidente da República. Portanto, preste bem atenção em quem diz fique em casa. Certamente um dia essa mesma pessoa já disse Lula livre ou ele não. Agora eles estão chamando a CNN lixo. Você viu ontem o Alexandre Garcia? Ele é ridículo. No dia que o Bolsonaro falou em caçar a concessão da Globo, ameaçou, ele endossou, achou que era lindo que tinha que caçar a concessão da Globo. Tá? Botou no Twitter isso. Caramba, não vi isso. Ontem ele escreveu assim, quer ver? Ele escreveu assim: com Regina Duarte, a CNN, que poderia ser a alternativa, mostrou que é apenas uma igual do mesmo. O cara trabalhou aqui durante tanto Que tempo. é isso? A montoeira de dinheiro que esse homem recebeu dessa Globo, microfone dourado, festinha, foi diretor daqui a vida inteira, e aí sai cagando regra. Ele que fez isso aqui, ele era diretor, anos. Oi, tô ouvindo bem. Nossa, eu sou revoltada, sabia? Ah, não, é chato mesmo. Bem. Porra, eu fico pensando assim, se não tá gagá, entendeu? Só pode ser, tipo Regina Duarte, né? É, mas eu acho que ninguém sabe o que é. Tem que, assim, faturar agora. Porque ele tá ganhando seguidores, esses radicais que Mas o que ele quer com o seguidor? O tipo que ele tá ganhando dinheiro com isso. Mas ele sempre foi péssimo desse negócio de dinheiro, sabia? Não, mas... Essas coisinhas que eu faço aí, ele pede muito pouco. A gente ia fazer coisa junto, eu ficava besta, com tão pouco que ele pedia. Topava qualquer coisa pra fazer mestre cerimônia de vidraçaria. Não sei se ele melhorou, mas... 5 mil. Tem que... E o fato foi que a CNN não o chamou. Não chamou. Que ele achava que ia rolar e tal. 5 mil. Mas não pode cuspir no prato que comeu. Não Ainda pode. mais se você comeu durante É mais uma muito tempo. pessoa dessa que praticamente O cozinhou. governo de São Paulo contratou por 14 milhões de reais uma empresa para a fabricação de aventais para equipes de saúde. A empresa responsável por fabricar mais de 1 milhão de peças fica numa pequena casa alugada na Grande São Paulo e nunca fabricou qualquer produto de saúde. Uma casa simples em Itapevi, na Grande São Paulo. É aqui que fica a sede de uma empresa que ganhou um contrato milionário com o governo de São Paulo. O contrato prevê que o dono da empresa, Marcelo Neres de Oliveira, receba 14 milhões 190 mil reais para produzir 1 milhão e 100 mil aventais descartáveis.
Material para uso da Secretaria de Saúde durante a epidemia do coronavírus. Por conta da calamidade pública, houve dispensa de licitação para a compra. Um detalhe importante chama a atenção. A empresa não é do ramo da saúde. No Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, ela foi inscrita como editora de livros. O imóvel pertence à família de Rafael e foi alugado para Marcelo. Segundo Rafael, aqui nunca funcionou nenhuma empresa. Os aluguel estão uns 5, 6 meses atrasado o aluguel dessa casa. A gente até está entrando com ordem de despejo para ele sair. Deputados que apuram os gastos públicos do Estado desconfiaram da contratação e pediram para que o Tribunal de Contas do Estado investigue o caso. O Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV esteve hoje na sede da empresa com uma câmera escondida. O dono não estava, mas a mulher dele atendeu. Que horas eu posso encontrá-lo? Minutos depois, uma equipe da Secretaria da Saúde veio até a residência. Nós viemos só verificar a questão de fabricação de produtos de interesse à saúde, para ver a regularidade e a qualidade dos produtos. Como ninguém atendeu, a PM foi acionada para que eles pudessem vistoriar a casa. Pouco tempo depois, Marcelo Neres chegou exaltado. Eu não autorizo a exposição da minha imagem. Ele permitiu a entrada dos fiscais, que não encontraram aventais, equipamentos e funcionários. O dono da empresa disse que a produção não funciona aqui neste endereço, que terceirizou toda a confecção dos aventais. Ele falou ainda que até agora não recebeu nenhum pagamento do governo do estado e que apenas 11 mil dos mais de 1 milhão e 100 mil aventais previstos no contrato foram entregues por falta de matéria-prima. Depois da vistoria, ele decidiu gravar entrevista. O capital social da sua empresa é um capital de 20 mil reais. O senhor acha que o senhor tem capacidade para assumir uma compra avaliada em 14 milhões 190 mil reais? Nós buscamos parcerias, hoje há uma escassez de TNT no mercado. Nós não estamos conseguindo fornecimento desse TNT, mas a partir do momento que conseguimos o TNT, existem parceiros, apoiadores para ajudar no projeto, sim. Quem são esses parceiros, esses apoiadores? Não vem ao caso eu expor publicamente quem vai colocar dinheiro para ajudar a compra da matéria-prima. Ele afirmou ainda que soube do chamamento do governo para a compra emergencial pela imprensa e disse que não vai conseguir cumprir o prazo estipulado para a entrega. Quando que o senhor terá 1 milhão e 100 mil aventais para entregar para o governo do estado? Porque trata-se de uma pandemia, né? Foi proposto hoje para a secretaria a prorrogação até 30 de agosto. Os deputados pedem ao Tribunal de Contas a suspensão da contratação da empresa até que haja apuração da regularidade da compra. A verificação da idoneidade da empresa é um dever do qual a administração pública, de qualquer ente, de qualquer esfera, não pode... Você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? E em seguida, clique em inscrever-se. Deixa seu joinha, o YouTube só vai avisar de vídeo novo só para quem é inscrito do canal e que deixa joinha.